47. As confissões não católicas e as religiões não cristãs são meios de salvação? As confissões não católicas e as religiões não cristãs não são meios de salvação, mas sim de perdição. Claro, os adeptos das falsas religiões podem se salvar nelas se vivendo segundo sua consciência e esforçando-se por cumprir a vontade de Deus, tanto quanto a conheçam, receberem de Deus as virtudes teologais. Mas apenas Deus sabe quando isso se realiza. Nós podemos somente dizer que se pode eventualmente se salvar em religiões falsas, ou melhor, apesar delas, mas nunca por elas. As comunidades não católicas, protestantes, por exemplo, fornecem a seus membros um certo número de bens úteis à salvação, batismo, Sagrada Escritura, etc. Não são nisso um meio de salvação? Tudo que se pode achar de verdadeiro e de bom no protestantismo ou no cisma pertence de direito à Igreja. Mesmo o decreto conciliar sobre o ecumenismo, Unitatis Redintegratio, teve que precisar este ponto, no número 3, por pedido expresso do Papa Paulo VI. Como foi aceito esse acréscimo imposto pelo Papa? Adivinha-se sem dificuldade que os teólogos liberais não ficaram satisfeitos com isso. Hanner e Vorgrimlen comentam assim a respeito. Uma das 19 modificações pontifícias acrescentadas em novembro de 1964 a um texto que já havia sido votado é que esses bens pertencem de direito, de jure, à Igreja de Cristo. A estreiteza de visão delas causaram uma impressão mais desfavorável do que seria justificável pelo ensinamento nelas contido. Fazemos aqui somente alusão às mudanças pelas quais os não católicos foram especialmente desagradados. O Vaticano II retoma, então, a doutrina católica sobre este ponto? Este mesmo número 3 do decreto Unitatis Redintegratio contém, infelizmente, uma monstruosidade, um bom exemplo das contradições do concílio. O Espírito de Cristo, com efeito, não se recusa a se servir delas, as igrejas ou comunidades separadas, como meios de salvação. Concretamente, não é por sua comunidade herética ou cismática que os cristãos separados da Igreja recebem certos meios de salvação, mesmo se esses meios pertençam em si à Igreja Católica? As realidades santas, indevidamente apropriadas pelas sociedades heréticas ou cismáticas, só podem dar a graça e a salvação na medida em que aqueles que a recebem recusem, até implicitamente, a adesão formal a essa heresia ou a esse cisma. Dito de outro modo, na medida em que, pela intenção profunda de sua vontade, escapem a essas sociedades. Longe de serem meios de salvação, essas sociedades por si mesmas tornam estéril tudo o que usurpam, mesmo os sacramentos, que são, entretanto, em si, os meios de salvação por excelência. As comunidades separadas da Igreja e as religiões não cristãs não podem, então, ser meios ordinários de salvação? Não apenas as falsas religiões não são meios de salvação ordinários, mas não são nem mesmo meios extraordinários. São apenas obstáculos à salvação. Se alguns de seus membros estão em estado de graça, é unicamente porque estão na ignorância e porque não são culpados de sua separação do corpo da Igreja. Segundo o ensinamento tradicional, podem pertencer à alma da Igreja. Mas a esta pertencem individualmente e não por suas comunidades. Por si mesmas, estas, longe de conduzirem a Igreja Católica, dela afastam. Não são desejadas por Deus. O que se deve pensar do raciocínio de que as comunidades separadas são meio de salvação,
por causa dos elementos de santificação de que são portadoras? Esse raciocínio é um sofisma, porque se baseia em algo que acontece por acidez, em razão das disposições pessoais de tal ou de tal membro dessas comunidades, e disso pretende tirar uma conclusão sobre o valor próprio, per si, dessas sociedades. Com o mesmo gênero de raciocínio, poder-se-ia dizer que Judas é um santo e que cumpriu um ato eminentemente meritório ao entregar a Cristo, já que ele, assim, permitiu a redenção do gênero humano. O que pensar das apreciações positivas que o Concílio Vaticano II trouxe sobre o hinduísmo, o budismo, o islã e o judaísmo em seu texto Nostra Aetate, Declaração sobre as Religiões Não Cristãs? A declaração conciliar Nostra Aetate é voluntariamente parcial. Seu redator oficial declarou publicamente que ela tinha por princípio não dizer a verdade inteira sobre essas religiões, mas mencionar somente o que as pudesse aproximar do cristianismo. Essa parcialidade voluntária é simplesmente uma traição a nosso Senhor Jesus Cristo. A declaração Nostra Aetate não se redime afirmando, paralelamente, que a Igreja tem obrigação de anunciar a Cristo sem cessar e que é o caminho, a verdade e a vida, João 14,6, no qual os homens devem encontrar a plenitude da vida religiosa e no qual Deus se reconciliou com todas as coisas, NA 2. Nosso Senhor Jesus Cristo não traz apenas a plenitude da vida religiosa. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. O único embaixador acreditado perante Deus e que intercede sem cessar por nós. Hebreus 7,25. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus seja Cristo? Eis aí o anticristo. Ele nega o Pai e o Filho. Quem quer que negue o Filho não possui também o Pai. 1 João 2, 22, 23. Nenhum outro nome foi dado sob o céu pelo qual se possa ser salvo. Atos 4, 12. Toda religião que recusa essa mediação é intrinsecamente má. É contraditório pretender anunciar o Cristo, louvando, ainda que parcialmente, as religiões que a ele se opõem. Essas religiões não contêm, apesar de tudo, bons elementos? Mesmo na ordem material, um bolo é julgado bom ou ruim, não apenas pelos elementos que contém, mas como um todo. A má repartição dos ingredientes, em si excelentes, pode bastar para estragar o conjunto. A introdução de um só item, comestível, avariado, pode fazer mais mal ainda. E o acréscimo de algumas gotas de veneno arrisca pesar mais sobre o efeito final do que muito boa manteiga, muito boa farinha e muito bom chocolate. A fortiori na ordem espiritual. Uma religião não é somente um aglomerado material de elementos, forma um todo, igual a um sistema científico ou filosófico, uma demonstração, etc. Esse todo é bom ou mau, verdadeiro ou falso, como um todo. E se é mau como um todo, pouco importam os bons elementos. Não se pode, apesar de tudo, sublinhar as parcelas de verdade que essas religiões contêm? Todo sistema errôneo contém parcelas de verdade. É uma idiotice evidente, não teria adeptos. Mas essas verdades parciais estão reduzidas à escravidão pelo sistema falso que se apropriou delas e que utiliza em seu proveito a sua verossimilhança e a sua força de sedução. Ademais, essas verdades estão, elas mesmas, falsificadas, porque ligadas a erros que lhe deformam as perspectivas. Pode-se citar um exemplo? O Islã se apresenta como uma religião monoteísta.
Esse aspecto justo e razoável, roubado da religião verdadeira, compõe uma grande parte de sua força. Mas esse monoteísmo é ferozmente antitrinitário. Verdadeiro em si é falsificado pelo sistema de erro de que é escravo. Não há, porém, graus no erro, e não se pode dizer que uma religião que, apesar de falsa, reconhece a existência de um Deus único e impõe uma certa moral, vale mais do que o ateísmo declarado e o amoralismo absoluto? Há graus no erro, mas, paradoxalmente, pode-se dizer que um sistema que retém mais elementos de verdade é mais perigoso do que um outro que retenha menos. Uma cadeira com 3 pés, que fica de pé, é mais perigosa do que uma cadeira com 2 pés, sobre a qual ninguém tem a ideia de se sentar. Um cheque muito bem falsificado é mais perigoso do que um outro facilmente reconhecível. Pode-se citar um exemplo? Escreveu-se muito justamente: o Islã é a religião que, tendo tido conhecimento de Cristo, se recusou a reconhecê-lo como Deus. Se é verdade que a pior forma de mentira é a que, aparentemente, contradiz menos a verdade, a mentira que consiste em dizer de Cristo todo o bem possível, exceto que é Deus, é a mais ameaçadora de todas. De fato, os missionários sempre tiveram muito mais dificuldade de converter os muçulmanos do que os animistas. O que se deve pensar do raciocínio de que Deus opera nas religiões não cristãs, já que se pode nelas encontrar algum bem? O bem só pode vir de Deus? Esse raciocínio é um sofisma que repousa sobre a confusão entre a ordem natural e o sobrenatural. Pois é evidente que quando se fala de uma ação de Deus numa religião, entende-se uma obra de salvação. É Deus que salva por sua graça sobrenatural. Enquanto o bem que se pode achar nas outras religiões, pelo menos nas não cristãs, é somente um bem natural. Deus age então como Criador, que dá o ser a toda coisa, e não como Salvador. A vontade do Concílio Vaticano II de atropelar a distinção entre a ordem da graça e a ordem natural traz aqui seus frutos mais desastrosos. Chega-se a pensar que qualquer religião pode obter os maiores bens do bom Deus. É uma imensa enganação. Ao estimular o sentimento religioso do homem, todas essas religiões não fazem algum bem apesar de tudo? Para que serve estimular se é sobre um mau caminho? Longe de levar a Deus e a vida eterna, as religiões não cristãs dele afastam. O hinduísmo afasta da salvação eterna? O hinduísmo, ao pregar a reencarnação, retira a seriedade da vida terrestre. Essa não é mais a prova decisiva de que depende toda a eternidade, mas uma simples etapa, devendo a alma reencarnar num rato, num cachorro ou noutro, tantas vezes quantas forem necessárias para expiar as suas faltas. Por essa mesma razão, o hinduísmo não conhece a misericórdia, mesmo se tenta atualmente copiar as obras de benfeitoria do cristianismo. Passa com frieza diante dos pobres e dos que sofrem, estimando que carregam justamente o peso de seus pecados passados. O budismo afasta da salvação eterna? O budismo é uma religião sem Deus. O homem crê poder se salvar a si mesmo, e essa salvação consiste em entrar no nada, no nirvana. O budismo não espera uma vida eterna de união com Deus, mas apenas o fim dos sofrimentos na dissolução da existência própria. O Islã afasta da salvação eterna? O Islã rejeita como uma blasfêmia a Santíssima Trindade e, por conseguinte, a divindade de Cristo. Encoraja a crueldade, louvando o assassinato de um cristão como uma boa obra,
e a sensualidade, encorajando a poligamia e prometendo aos homens um paraíso de delícias sensuais. Citemos como exemplo algumas suratas do Alcorão. Os cristãos disseram: o Messias é filho de Deus. Tal é a palavra que sai de sua boca. Eles repetem o que os incrédulos diziam antes deles: que Deus os aniquile. São realmente estúpidos. Quando encontrardes os incrédulos, golpeai-os na nuca, até que o tenhais abatido. Amarrai-os então fortemente. Depois escolhereis entre sua liberdade e seu resgate, para que cesse a guerra. Quanto ao paraíso, além das húris com belos olhos pretos, semelhantes às pérolas em seu nacre, surata, 22, etc., achar-se-ão também excitantes efebos de perpétua juventude. Pode-se verdadeiramente dizer que o judaísmo afasta da salvação eterna? Os judeus atuais acusam, eles também, nosso Senhor Jesus Cristo. Antes da vinda de Cristo, o judaísmo era a verdadeira religião, mas não é mais, já que desconheceu sua vocação e recusou o Salvador. Os verdadeiros judeus se converteram a Cristo, pois na sua vinda, a religião do Antigo Testamento perdeu sua razão de ser. É, pois, contrário à fé afirmar, como o cardeal Walter Casper, presidente da Comissão Pontifícia para as Relações com o Judaísmo, que os judeus não precisam se converter ao cristianismo para serem salvos. O cardeal Casper disse isso num discurso pronunciado em 6 de novembro de 2002, no Centro do Ensino Judaico Cristão, na Universidade de Boston. O cardeal Casper começou por lembrar que Jesus Cristo é o Salvador de todos os homens e prosseguiu: isso não significa que os judeus devam virar cristãos para serem salvos. Se seguirem sua própria consciência e crerem nas promessas de Deus como eles as compreendem em sua tradição religiosa, então na linha do plano de Deus, que para nós atinge seu acabamento histórico em Jesus Cristo. Qual é a fé católica sobre esse assunto? São Paulo fala explicitamente da incredulidade dos judeus, Romanos 11, 20, e de sua cegueira, Romanos 11, 25, 2 Coríntios 3, 15, etc. Afirma que neste estado não agradam de modo algum a Deus, mas são, ao contrário, objeto de sua cólera. 1 Tessalonicenses 2, 14 e 16. O suave São João fala daqueles que se dizem judeus e não o são, mas que são da sinagoga de Satanás. Apocalipse 2, 9. São Pedro lhes diz na cara, no dia de Pentecostes: que toda a casa de Israel saiba, muito certamente, que Deus fez Senhor e Cristo, esse Jesus que vós crucificastes. Fazei penitência, e que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados. Atos 2, 36, 38. Santo Tomás de Aquino explica que a prática da religião judaica é hoje um pecado, pois manifesta uma recusa do Messias que já veio. Como foi atacada a doutrina tradicional da Igreja sobre o judaísmo? A doutrina tradicional da Igreja sobre o judaísmo foi atacada pela declaração Nostra Aetate, de Vaticano II, que abriu as portas aos inovadores, mas também pela modificação da oração da Sexta-feira Santa pelos judeus. Qual é essa oração da Sexta-feira Santa? O texto tradicional dessa oração, que se encontra já nos sacramentários do século VII, é o seguinte: rezemos também pelos judeus infiéis, perfides, infiéis à aliança com Deus, para que o Senhor nosso Deus remova o véu do seu coração e que eles também reconheçam a Jesus Cristo nosso Senhor. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso e Eterno, cuja misericórdia se estende mesmo à infidelidade dos judeus,
escutai as preces que nós vos oferecemos por este povo cego, para que, reconhecendo a luz de vossa verdade, que é o Cristo, seja tirado das suas trevas. O que se destaca nessa oração? As palavras perfides e perfidiam indicam claramente que a filiação à religião judaica, hoje, não constitui uma fidelidade, mas, ao contrário, uma infidelidade à aliança com Deus, já que esta estava orientada para Cristo. Nota-se, além disso, a tripla menção à cegueira dos judeus, o véu de seu coração, esse povo cego, suas trevas. As expressões dessa oração não eram duras demais, não arriscariam incitar o antissemitismo? Os apóstolos, que eram judeus, foram os primeiros a falar da cegueira de seu povo, Romanos 11, 25, e do véu que o impede de compreender o verdadeiro sentido da Bíblia, 2 Coríntios 3,15. 19 séculos mais tarde, foi ainda essa imagem do véu que veio muito naturalmente ao jovem judeu Alphonse Ratisbonne para contar a sua conversão milagrosa, 20 de janeiro de 1842. No momento desse fato, um véu que me cobria os olhos, não somente um, mas todos os véus que me envelopavam desapareceram um após o outro, e rapidamente, como a neve, a lama e o gelo, sob a ação do sol queimando. Eu saía de uma tumba, de um abismo de trevas, e estava vivo. Como a oração da Sexta-feira Santa foi mudada, João 23 censurou, em 1959, as palavras perfides e perfidiam. Paulo VI modificou por sua vez essa oração em 1965, suprimindo as 3 menções à cegueira dos judeus. Depois, substituiu-a em 1969 por uma oração totalmente nova, que diz o contrário da antiga. Pede a Deus que os judeus progridam no amor do seu santo nome e na fidelidade à sua aliança. O missal de 1962, não tendo sido afetado pelas decisões de Paulo VI, foi modificado por Bento XVI em fevereiro de 2008. Qual é a nova oração de 2008? A oração de Bento XVI é a seguinte: oremos também pelos judeus, para que o Senhor, nosso Deus, ilumine seu coração e para que reconheçam a Jesus Cristo, Salvador de todos os homens. Oremos, ajoelhemos, levantai-vos. Ó Deus Todo-Poderoso e Eterno, que desejais que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, concedei-nos em vossa bondade que, entrando a plenitude das nações na vossa Igreja, todo Israel seja salvo. Essa oração pede, pois, a Deus a conversão dos judeus? Sim, a oração de 2008 pede a conversão dos judeus, indiferentemente da oração do missal de Paulo VI. No entanto, assim como a oração de 1965, suprime as 3 menções à sua cegueira. É assim tão importante mencionar a cegueira dos judeus? A questão é sempre a de saber se o judaísmo atual deve ser considerado da mesma forma que o judaísmo do Antigo Testamento, isto é, como uma religião agradável a Deus, mesmo que ainda imperfeita, ou ao contrário, se deve ser considerado uma religião tornada falsa por causa de sua recusa do Messias. A oração tradicional respondia claramente ao falar de judeus perfides, infiéis à sua aliança com Deus. Uma vez suprimida essa palavra, a tríplice lembrança da cegueira dos judeus continuava a manifestar que estes estão no erro. Mas, suprimindo essa tríplice menção, abre-se a porta à ideia segundo a qual a religião judaica seria ainda agradável a Deus, apesar de privada da plena luz. Favorece-se, pois, perigosamente um erro, hoje muito comum.
A religião judaica, como a religião muçulmana ou a religião budista, deve ser considerada uma falsa religião? Sim, a religião judaica, por causa de sua recusa de Jesus Cristo e de sua obstinação nas práticas que só tinham sentido antes da vinda do Messias, é hoje uma falsa religião. Muitas de suas crenças e de suas práticas estão, além disso, bastante distanciadas do Antigo Testamento. O judaísmo atual se refere mais ao Talmud do que à Bíblia. Definitivamente, o que se pode dizer sobre essas religiões não cristãs? É preciso repetir incansavelmente a palavra de São Pedro. Não há sob o céu outro nome, além de Jesus, pelo qual possamos ser salvos. Atos 4:12. Pode-se, apesar de tudo, ter esperança da salvação dos não cristãos? A Igreja sempre admitiu que os não cristãos podem ter o batismo de desejo implícito, se estão no erro sem culpa de sua parte e aceitam a graça de Deus, mas nunca foi otimista quanto ao número dos que assim são salvos. Pio IX denunciou como um erro a proposição seguinte: pode-se ao menos esperar a salvação de todos aqueles que não se acham na verdadeira Igreja de Cristo. 48. As religiões não cristãs honram o verdadeiro Deus? As religiões não cristãs não honram o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus é, com efeito, o Deus trinitário que se revelou no Antigo Testamento e, sobretudo, no Novo Testamento, pelo seu Filho Jesus Cristo. Aquele que nega o Filho não tem o Pai. 1 João 2:23. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Não se pode dizer que os judeus e os muçulmanos têm uma ideia certa, porém incompleta de Deus e que, por conseguinte, honram o verdadeiro Deus? Os judeus do Antigo Testamento estavam neste caso. A eles, a Santíssima Trindade não havia ainda sido revelada. Nela, não criam explicitamente, mas também não a rejeitavam. Hoje, os maometanos e os judeus negam expressamente a Santíssima Trindade revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. Rezam por um Deus que seria uma só pessoa solitária, mas um tal Deus não existe. Os judeus e os muçulmanos entendem, entretanto, honrar o único Deus que existe, o que criou os céus e a terra, o que se revelou a Abraão, Isaque e Jacó. Assim procedendo, não se dirigem ao Deus verdadeiro? Os não-cristãos podem ter um certo conhecimento natural de Deus como autor da natureza e mesmo como autor de algumas revelações, Abraão, Isaque, Jacó, etc., às quais eles aderem com uma fé puramente humana. Mas esse conhecimento puramente natural os deixa como estranhos a Deus. Somente a fé sobrenatural faz penetrar na intimidade divina e permite ter relacionamentos familiares com Ele. O Papa Gregório VII não escreveu, no século XI, a um rei muçulmano que cristãos e muçulmanos têm o mesmo Deus? O Papa São Gregório VII escreveu, efetivamente, numa carta ao rei Anzir: nós e vós, que mesmo de uma maneira diferente, cremos e confessamos um só Deus, que cada dia louvamo-no e veneramo-no como Criador dos séculos e governantes deste mundo. O que significa precisamente esse texto? Essa frase do Papa Gregório VII significa isso: cristãos e muçulmanos creem, confessam, louvam e veneram um só Deus. Mas no caso dos cristãos, essa fé e esse amor são virtudes sobrenaturais que os fazem aderir a Deus. Enquanto para os muçulmanos, trata-se de uma virtude de religião natural, que os deixa exteriores a Deus. Pode-se, pois, dizer, em um sentido, que só os cristãos têm ou atingem o verdadeiro Deus, e que só eles o honram verdadeiramente.
pois só eles estão em relação íntima com ele. Uma pessoa que reza, fundando-se sobre um conhecimento simplesmente natural de Deus, não pratica uma boa ação? Uma tal oração seria em si uma boa ação, embora sem valor sobrenatural, se não estivesse misturada com erros ou com ritos supersticiosos que, longe de honrar a Deus, o injuriam. O muçulmano que várias vezes por dia afirma que Deus não é engendrado e não engendra, blasfema o Deus a que crê honrar. Pode, eventualmente, estar escusado dessa blasfêmia por sua ignorância invencível, igual àquele que se entrega a um falso culto. De fato, não é um ato de religião que é cumprido, mas de superstição. Essas verdades fundamentais foram colocadas em xeque desde o Concílio Vaticano II, quando do retiro que o cardeal Wojtyła, futuro João Paulo II, pregou em 1976, diante do Papa Paulo VI, aquele desenvolveu uma concepção absolutamente modernista da fé e a tese segundo a qual todos os homens de qualquer religião oram para o verdadeiro Deus. Pode citar essas proposições modernistas do cardeal Wojtyła? O cardeal Wojtyła declarou: o itinerário espiritual leva a Deus a partir das profundezas da criatura e do homem. A mentalidade contemporânea encontra nessa via um ponto de apoio para a experimentação e para a evidenciação da transcendência humana. Em que essas proposições são modernistas? Essas proposições são modernistas porque a fé não é mais a resposta à revelação divina, mas uma procura de Deus vinda das profundezas do homem. O que diz o cardeal Wojtyła da oração das falsas religiões? Um pouco mais adiante, o cardeal Wojtyła afirma: o trapista ou o cartucho confessam esse Deus por toda uma vida de silêncio. É em direção a ele que se vira o beduíno peregrino no deserto, quando vem a hora da oração. E aquele monge budista se concentra em sua contemplação, que purifica seu pensamento, orientando em direção ao nirvana. Porém, será somente em direção ao nirvana? Deus absolutamente transcendente, ultrapassando absolutamente todo o criado, visível e tangível. O que se pode dizer dessas afirmações? Essa maneira de pensar é completamente estranha à Sagrada Escritura. O Antigo Testamento está cheio da cólera de Deus contra as falsas religiões. O povo eleito é frequentemente punido por venerar falsos deuses. Encontra-se esta mesma visão das coisas no Novo Testamento? São Paulo escreveu uma fórmula lapidar. O que os pagãos sacrificam, oferecem aos demônios e não a Deus. 1 Coríntios 10, 20. Então, um não cristão não pode honrar o verdadeiro Deus? Deus é certamente atento às boas disposições que possam ter judeus, muçulmanos ou pagãos quando se dispõem a rezar. É mesmo possível que, movidos pela graça, alguns entre eles honrem realmente ao verdadeiro Deus em seu coração. Mas isso se dá apesar das falsas ideias que lhes dá sua falsa religião. A falsa religião, ela não se dirige ao verdadeiro Deus, mas a uma ilusão. De si, ela não conduz seus adeptos a Deus, mas os afasta dele.